Neste ato, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria prestar informações e requerer a abertura de comissão especial processante em face de Marcos Moraes Sobol, vereador desta Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, com domicílio na rua Nilo Soares Ferreira, número 37, Centro, Peruíbe, SP, CEP 11.750.000, onde receberá citações de praxe. Considerando que chegou às mãos desta requerente notícias de agressões e ofensas realizadas pelo requerido, tudo isso relatado e comprovado em documentos, gravações e fotos, bem como petição inicial, relatando os fatos nas respectivas gravações, contém áudio e vídeos que comprovam as agressões verbais ao servidor público no exercício de sua função, William de Souza Pereira, Guarda Civil Municipal, bem como gravações onde, em tese, ofende e atribui má conduta ao presidente dessa casa, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Carlos de Oliveira Júnior, atribuindo a este apadrinhamento político relacionado ao comandante da GCM, Tiago Cosme da Silva. Constata-se ainda ofensa a sentimentos religiosos com relação ao servidor municipal William de Souza Pereira e ao vereador Rodrigo Silva Pereira. Tudo isso em razão da crença religiosa de ambos, o que deve-se entender como intolerância religiosa. Dos fatos, como relatada na petição inicial, assinada digitalmente pela advogada da vítima. A vítima é servidor público, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal GCM, conforme demonstra documento anexo. Devido ao Decreto Municipal número 49/24 de 2020, o qual, por conta da pandemia da Covid-19, houve a restrição da passagem de pessoas para o bairro do Guaraú, permitindo apenas a passagem de transeuntes que demonstrassem residir no bairro. Diante do mencionado decreto, o notificante foi designado para realizar a fiscalização de pessoas na subida da Serra do Guaraú, onde fica o monumento, a Folha. Em data incerta, porém no mês de abril, ao avistar um carro Ford Ka vindo com o intuito de subir a serra, o GCM William interceptou o veículo, como de praxe, identificou uma mulher dirigindo o veículo, no qual estava o vereador Morai, sentado no banco de trás do veículo, o qual demonstrou estar descontente com a parada. Neste momento, o vereador Morai começou a se exaltar, alegando que os guardas municipais deveriam ter a obrigação de saber quais são as placas dos veículos dos moradores locais. A motorista se identificou como sendo a esposa de Morai, sendo que foi permitida a passagem. Diante disso, a vítima, GCM William, avisou aos seus companheiros de farda que o vereador não gostava de ser parado e que o mesmo também costumava passar em um Ford Ka de propriedade de sua esposa. Cumpre esclarecer que o comentário feito para seus parceiros de trabalho foi com o intuito que seus colegas ficassem atentos para não parar o vereador Morai, evitando-lhe transtorno. Posterior a isso, acredita-se que a informação chegou de forma distorcida aos ouvidos do requerido e, aliado ao fato do requerido supostamente ter desafeto pessoal pela vítima por conta de política, visto que a vítima tem uma ideologia política que é contrária à do requerido, aproveitou-se para vingar-se da vítima, usando de sua prerrogativa, que é, em tese, ter o poder por ser vereador dessa cidade para humilhar a vítima. No dia 5 de maio de 2020, por volta das 11 horas da noite, a vítima estava em seu posto de trabalho na subida da Serra do Guaraú, no seu posto de trabalho no exercício da sua função de Guarda Civil Municipal, designado para fiscalizar a subida da Serra do Guaraú, sendo que parou a caminhonete de propriedade do vereador Morai. Neste momento, o vereador desceu do carro já com o dedo em riste no rosto da vítima, passando-lhe a insultar, falando: "Cala sua boca e escuta. Você está correndo com o vagabundo aí. Agora você vai ficar olhando com que carro eu passo aqui? Você é um hipócrita. Você é um sem vergonha. Tenho conversa sua com o Tiago, que o Paulinho, presidente da Câmara, é o padrinho dele. Você é um sem vergonha, rapaz. Eu sou um cara que mudou sua nomenclatura. Eu quero que você vá lá me denunciar, que eu vou apresentar tudo que eu tenho contra você. Você quer cair para dentro?" Cumpre salientar que o escândalo que o vereador fez contra a vítima foi na presença de seus colegas de trabalho que estavam juntamente de plantão naquele dia, em uma via pública, onde várias residências no entorno.
O vereador gritava em alto e bom tom para que todos ouvissem a humilhação que a vítima estava sendo submetida. Tamanho constrangimento que a vítima sofreu, vindo do vereador, que deve defender o povo e ainda mais o funcionário público no exercício de sua função, no cumprimento de seu dever. Segue cópia da petição em anexo. Da gravação que não consta na inicial, ofensa a seus pares perante servidores públicos. Considerando a acusação ao presidente dessa casa, o excelentíssimo senhor Paulo Carlos de Oliveira Júnior, que, segundo o vereador requerido, exerce apadrinhamento político aos guardas municipais, essa requerente, como é de conhecimento de todos os vereadores, acompanha de forma quase que diária os trabalhos de todos os componentes dessa Casa de Leis, fiscaliza e acompanha horários de assessores, de agenda de causa, entre outros trabalhos. Contudo, tem conhecimento que não só o presidente dessa casa, mas outros vereadores têm se empenhado em comissões e reuniões para tentar melhorar as condições de trabalho naquela instituição GCM, que durante anos ficou abandonada, sem nenhum apoio dos prefeitos que pela administração passaram. Basta uma rápida passada nas redes sociais para verificar a realização de algumas dessas reuniões entre vereadores, deputados e componentes da Guarda Civil Municipal. Quando o vereador acusa de apadrinhamento, ofende não só o presidente, mas cada um dos vereadores que fazem parte do Poder Legislativo Municipal. Pratica calúnia a cada um dos senhores que tomam conhecimento deste pedido de comissão especial processante. Votar contra este pedido e aceitar ofensas de um vereador que é reincidente em condutas de agressões a munícipes, sejam elas feitas em redes sociais e, pasmem, até dentro dessa Casa de Leis, a exemplo dessa requerente, que foi por 2 vezes xingada e humilhada por este vereador. Com relação ao vereador Rodrigo Silva Pereira, os nobres vereadores devem se atentar à gravação aos 3 minutos e 20, pasmem, senhores, ofenderam um colega de vocês por sua crença religiosa, o chamando de sem vergonha. Na opinião dessa requerente, a presença desse senhor denigre a imagem deste parlamento municipal, bem como merece, por parte dos nobres vereadores, uma moção de repúdio e um pedido sincero de desculpas, não só com relação aos ofendidos, vereador Rodrigo, e ao GCM William. Porém, a moção, com pedido de desculpas, deve ser direcionada a toda a comunidade evangélica de nossa cidade, que for ofendida de modo desprezível e vergonhoso. É importante salientar que o vereador fala em seus áudios, em tom inibidor e ameaçador, que tem gravações e uma espécie de provas. Caso haja mesmo tais provas, por que, quando supostamente houve o conhecimento dos fatos, não apresentou? Sendo assim, fica patente que se o vereador teve conhecimento de algo ilícito e não denunciou, praticou em tese o crime de prevaricação, ou praticou uma espécie de extorsão, tentando impedir com ameaças ao servidor que ele denunciasse os fatos aqui relatados. Em razão disto, cópia desta deve ser enviada pelo administrativo dessa casa ao Ministério Público dessa comarca para posteriores apurações. Requer, assim, abertura de comissão especial processante nos termos do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, em seu artigo 4º, inciso 10º, e no regimento interno dessa casa, em seus artigos 33, inciso 2º, e artigo 134, parágrafo 1º. Junta a cópia de mídia com gravação, cópia de boletim de ocorrência e petição inicial. E requer deste excelentíssimo presidente o envio antecipadamente de cópias da presente e seus anexos a todos os vereadores, para que não se alegue no futuro desconhecimento. É de extrema importância que a mídia, que ora se anexa, seja exibida nessa casa na sessão antes da votação, em razão da ampla defesa e do princípio constitucional do contraditório e da publicidade, para que os munícipes tomem conhecimento e para que o acusado, depois de eventual aprovação em votação, não alegue nulidade. Cabe salientar que a mídia semelhante também foi juntada aos autos 100, 14, 27, traço 55.2020.8.26.0441, conforme consta na petição digital. Pede-se prosseguimento do feito, Peruíbe, 22/6/2020, assina Claudete de Castro Dourado Andreotti, jornalista MTB, 68719. Tá. Agora já? Coloca então. Alô?
Pessoal, então eu coloco agora em votação o recebimento, tá ok? A votação é nominal. Peço ao secretário que faça a chamada e lembrando que o acusado, no caso o vereador Morrai, não tem direito ao voto, ok? Adilson da Silva Oliveira. Contrário. Alexandre Tamer Júnior. Contrário. Anderson Gaspar de Oliveira. Antônio Carlos Abud. Contrário. Antônio Carlos Abud. Contrário. Astrogildo de Melo Silva. Contrário. Eduardo Martins Teles de Aguiar, contrário. Hélio Sussu Moab. Contrário. Ingra de Souza Menezes. Contrário. José Pedro Gomes de Oliveira. Contrário. Lorival Sampaio Costa. Contrário. Milena Xisto Bargieri. Contrária. Rafael Vitor de Souza. Contrário. Rodrigo Silva Pereira. Contrário. Por 13 votos contrários, está rejeitado o recebimento da CEP.